Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 272 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 883, 883-A, 884, 885, 886 e 887 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito da execução de sentença. Nesse sentido, nos diz o artigo 883 da Consolidação das Leis do Trabalho que, não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á a penhora dos bens, tantos quanto bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que foi ajuizada a reclamação inicial. Aqui nós temos a possibilidade de que, não havendo pagamento pelo executado, nem tendo o mesmo garantido a execução, poder-se-á seguir à penhora de seus bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. Portanto, se não garantir a execução nem pagar o valor executado, seguir-se-á a penhora dos bens do executado, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação. Portanto, a penhora dos bens se limitará exclusivamente à importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, e por bens suficientes para bastar ao pagamento dessas importâncias, corrigidas por juros e correção monetária e custas devidos a partir da data que for ajuizada a reclamação trabalhista. Portanto, só poderá ser objeto de penhora aquele bem que for bastante para o pagamento da importância da condenação. Se
a penhora dos bens extrapolar este valor, os bens que excederem ao mesmo serão imediatamente liberados, porque vai existir o evidente excesso de penhora. Nos diz o artigo 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que é a decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos desta lei, depois que transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Aqui é importante anunciar que o artigo 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, ao contrário do que muitos juízos e até mesmo operadores do direito entendem, que a decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado e se não houver garantia do juízo. Portanto, se houver garantia do juízo, não poderá a decisão judicial transitada e julgada ser levada a protesto e gerar inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção de crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Portanto, somente se não houver garantia do juízo que essas providências poderão ser tomadas no prazo de 45 dias após a citação do executado para a garantia do juízo ou pagamento do débito. Havendo garantia do juízo, não há que se falar na aplicação do artigo 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos diz o artigo 884 da Consolidação das Leis do Trabalho que, garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para a impugnação. Portanto, penhorados os bens ou garantida a execução, o executado terá o prazo de 5 dias úteis para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação dos mesmos. Nos diz o artigo 884, seletista, dessa feita, em seu parágrafo 1º, que a matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Teoricamente, a matéria de defesa estará em sede de embargos limitada às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Porém, consideramos como inaplicável esse parágrafo 1º do artigo 884 da Consolidação das Leis do Trabalho,
porque a matéria de defesa poderá também se desenvolver com relação ao estudo dos cálculos homologados e as suas nuances e irregularidades no prazo dos embargos. Nos diz o parágrafo 2º do artigo 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o juiz ou presidente, caso julgue necessários seus depoimentos, marcar a audiência para a produção das provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 dias. Observamos sempre que todos os prazos seletistas são levados a termo por dias úteis, como já explicamos em nossas aulas anteriores. Ora, se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, portanto, há a possibilidade, em sede de embargos à execução, arrolar-se testemunhas para provar as situações fáticas advindas da execução, sendo certo que as questões de pagamento, prescrição da dívida ou cumprimento da decisão não são afeitas à oitiva de testemunha, sendo sua prova totalmente documental. Mas se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o juiz ou o presidente do tribunal, nos casos em que a execução esteja adstrita ao Tribunal Regional do Trabalho ou ao Tribunal Superior do Trabalho específicos, se julgar necessários, portanto, não é uma obrigação do juiz ou do presidente do tribunal, aqui juiz entendendo-se como juízo, já que no processo judiciário eletrônico do trabalho, os feitos são destinados a juízos e não mais aos juízes, como já vimos também em nossas aulas anteriores. É uma faculdade do juiz ou do presidente do tribunal julgar necessários ou não os depoimentos, podendo destinar ao feito a não aceitação das provas por acharem elas desnecessárias dentro do ambiente de condução do processo amplo e restrito pelos juízos. E se houver a necessidade da produção de provas, será realizada a mesma no prazo de 5 dias úteis. Continua a nos dizer o artigo 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 3º, que somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito no mesmo prazo. Aqui a lei causou uma confusão muito grande entre embargos à execução e embargos à penhora. A nosso sentir, embargos à execução e embargos à penhora seriam a mesma coisa. Mas o parágrafo 3º desse artigo 884 nos traz uma dúvida a respeito da existência dessas duas modalidades de embargo.
embargos à penhora e embargos à execução. Em ambos os sentidos, poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito no mesmo prazo, que é aquele prazo de 5 dias, que nos informa o parágrafo 2º desse artigo 884 consolidado. A nosso sentir, quando se fala em embargos à execução, deverá o executado também promover embargos à penhora para discutir a sentença de liquidação e, portanto, haver a modificação ou não dessa sentença de liquidação e cabe ao exequente igual direito no mesmo prazo. Continua a nos dizer o artigo 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, desta feita em seu parágrafo 4º, que julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário. Portanto, poderá tanto julgar-se na mesma sentença os embargos e as impugnações à liquidação, sendo elas apresentadas pelos credores trabalhistas e pela autarquia previdenciária. Aqui entendemos nós que pelos credores trabalhistas deve-se incluir também os devedores, por força dos parágrafos anteriores deste artigo 884 da Consolidação das Leis do Trabalho. Continua a nos dizer o artigo 884, dessa feita em seu parágrafo 5º, que considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal. Portanto, se a execução de sentença se fundar em lei ou ato normativo que forem declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em aplicação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal, não existirá a exigível liquidez do título e, portanto, não será o mesmo exigível com relação à execução trabalhista. Continua a nos dizer o artigo 884, seletista, desta vez em seu parágrafo 6º, que a exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas e ou àqueles que compõem ou compuserem a decisão, a diretoria destas instituições. Portanto, não será exigida garantia ou penhora de bens das entidades filantrópicas e aqueles que compõem ou compuseram a diretoria destas instituições para fins de promover os embargos à execução ou na fórmula deste capítulo da Consolidação das Leis do Trabalho.
Nos diz o artigo 885 da Consolidação das Leis do Trabalho que, não tendo sido arroladas testemunhas na defesa, que é o caso daquele artigo que nós acabamos de estudar, na defesa, né, nos embargos, o juiz ou presidente, conclusos os autos, proferirá sua decisão dentro de 5 dias, julgando subsistente ou insubsistente a penhora. Portanto, não havendo arrolamento de testemunha na defesa, o juiz, conclusos os autos, proferirá sua decisão dentro do prazo de 5 dias úteis, julgando subsistente ou insubsistente a penhora. Aqui cabe aquela nota que nós temos feito com constância nesse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que não existe mais presidente de junta de conciliação e julgamento, e, portanto, é só o juízo apresentado ao processo através de um juiz titular ou substituto único que responde por todos os processos da vara do trabalho. No caso do tribunal, se a execução estiver correndo sobre o mesmo presidente, conclusos os autos, proferirá sua decisão dentro de 5 dias úteis, julgando subsistente ou insubsistente a penhora. Portanto, o juízo ou o presidente do tribunal proferirá a decisão dentro de 5 dias úteis para julgar subsistente ou insubsistente a penhora, que implica dizer se a penhora é válida ou não. Nos diz o artigo 886 da Consolidação das Leis do Trabalho que, se tiverem sido arroladas testemunhas, fim da sua inquirição, e dentro sempre daquela situação lógica de que o juízo ou o tribunal decidirá se necessário ou não a essa oitiva. Portanto, se tiverem sido arroladas as testemunhas e aceitas as mesmas pelo juízo, fim da sua inquirição em audiência, o escrivão ou secretário fará, dentro de 48 horas, conclusos os autos ao juiz ou presidente, que proferirá sua decisão na forma prevista no artigo anterior. Então, concluída a oitiva das testemunhas, o escrivão ou secretário da vara do trabalho, ou seja, hoje conhecido como diretor da vara do trabalho, fará, ou funcionário por ele determinado para esse fim, dentro de 48 horas, conclusos os autos ao juiz, que proferirá a decisão na fórmula prevista no artigo anterior. Continua a nos dizer o artigo 886 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que, proferida a decisão, serão da mesma notificadas as partes interessadas em registro postal com franquia. Esta situação do parágrafo 1º
do artigo 886 da Consolidação das Leis do Trabalho não tem mais lugar no processo judiciário do trabalho em face do implemento do processo judiciário eletrônico, em que as notificações das partes interessadas será sempre feita através de despacho incerto nos próprios autos eletrônicos, sem a necessidade de promover-se registrado postal com franquia para este fim. Continua a nos dizer o artigo 886 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que julgado subsistente a penhora, ou seja, julgada válida a penhora, o juiz ou o presidente do tribunal mandará proceder logo à avaliação dos bens penhorados. Hoje, essa situação do parágrafo 2º do artigo 886 da Consolidação das Leis do Trabalho já não tem muita aplicação prática, porque os oficiais de justiça pertencentes aos quadros da Justiça Especializada do Trabalho são todos avaliadores e, portanto, esta avaliação será procedida logo que o oficial de justiça proceda à penhora. Portanto, ele vai fazer a penhora e a avaliação do bem, a não ser que seja impossível essa avaliação pelos bens não terem sido encontrados no momento do ato do oficial. Portanto, o parágrafo 2º também não tem mais aplicação prática no processo judiciário eletrônico do trabalho, pelo que a reforma trabalhista e as legislações posteriores perderam a oportunidade de enxugar o texto da CLT para retirar do mesmo aquelas situações que, como estas, são tidas por inaplicáveis mais no ambiente jusoperário brasileiro, ou mesmo para atualização do texto da Consolidação das Leis do Trabalho. Novamente, perdeu-se a oportunidade ou as oportunidades de transformar o texto seletista em um corpus atual. Nos diz o artigo 887 da Consolidação das Leis do Trabalho que a avaliação dos bens penhorados em virtude da execução de decisão condenatória será feita por avaliador escolhido de comum acordo pelas partes, que perceberá as custas habitadas pelo juiz ou presidente do Tribunal Trabalhista, de conformidade com a tabela a ser expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Novamente nos deparamos com situação que, com o advento do processo judiciário eletrônico do trabalho e da capacidade do oficial de justiça em avaliar os bens a serem penhorados, caiu em desuso e, portanto, deveria ter sido o caput do artigo 887 extirpado do ambiente jusoperário brasileiro, mas não o fez. Por isso estamos nos debruçando sobre o mesmo, mesmo que, no nosso entender, ele não tenha mais capacidade dentro do ambiente jusoperário brasileiro.
Continua a nos dizer o artigo 887 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita, em seu parágrafo 1º, não acordando as partes quanto à designação de avaliador dentro de 5 dias após o despacho que determinou a avaliação, será o avaliador designado livremente pelo juiz ou presidente do tribunal. Novamente, a mesma situação, já não tem mais aplicação prática no ambiente jusoperário brasileiro, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho. Toda esta sistemática, tanto a do caput quanto do parágrafo 1º deste artigo 887, tendo sido deixada de lado porque os oficiais de justiça atualmente lotados na Justiça Especializada do Trabalho são todos avaliadores. E eles procederão à avaliação dos bens penhorados, cabendo apenas e tão somente a discussão sobre esta avaliação em sede de embargos à execução. Nos diz ainda o artigo 887 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita, em seu parágrafo 2º, que os servidores da Justiça do Trabalho não poderão ser escolhidos ou designados para servir de avaliador, o que hoje também já não tem mais lugar, porque os oficiais de justiça têm o encargo também de avaliadores e são servidores da Justiça do Trabalho. Portanto, esse artigo 887 da Consolidação das Leis do Trabalho deveria ter sido extirpado do corpus seletista, mas não o foi. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 271 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar a manutenção íntegra desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.